E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, hoje eu não vou mostrar aqui meu rosto, vai ser só a voz, porque eu tô um pouco gripada. Pouco não, bastante até. Então hoje a gente vai ter somente a apresentação dos slides, ok? Mas nada disso importa, que o conteúdo tá aqui o mesmo, ok? Então a gente vai ver nesse vídeo do romantismo ao realismo, ok? Que seria a apostila 4. Então, se a gente for analisar a linha do tempo, a gente começou lá com o trovadorismo, depois a gente foi para o renascimento, né, o classicismo, o barroco e o arcadismo. Dê uma olhada como demora praticamente um século para o outro para vir as próximas escolas literárias, né? Então, essas escolas aqui, as primeiras, a gente vamos dizer que elas são as escolas literárias clássicas, que tinha visão fechada de mundo, era um tom mais normativo, né? A habilidade era de convencer o leitor, né? Tinha aquelas regras para dar coerência e credibilidade ao texto, né? Agora vamos dar só uma leve analisada aqui no século XIX. No século XIX, a gente vai ter várias escolas literárias, tá? Mas hoje a gente vai só se atentar ao romantismo e ao realismo. Mas querendo ou não, imagina que é como se fosse uma montanha russa. Começou lá subindo, né, a montanha russa devagarzinho, depois desceu ladeira abaixo e foi-se embora no século XIX, ok? Então, no romantismo, o que estava rolando ali na época, né? Então, entre 1807 e 1811, a França, né, com Napoleão Bonaparte, ele acaba invadindo Portugal 3 vezes devido à fidelidade que Portugal tinha com a aliança inglesa, tá? E para Portugal não perder sua independência, o que que aconteceu? A família real ela fugiu para aqui para o Brasil, tá? Em 1820, a gente teve a Revolução Liberal do Porto, que era o regime absolutista. E mais para frente a gente teve, então, nesse momento aqui, nessa época de 1820, 1823, a gente teve muito conflito ali em Portugal. Então, teve a questão da perda do Brasil, teve a contra-reforma absolutista, houve guerra civil lá dentro de Portugal, que era absolutista contra liberais, para depois ter um período de restauração. E nessa guerra civil que tinha entre absolutistas e liberais, tinha esse embate de ideias, né? E o nome que a gente cita bastante nesse período é Almeida Garré, que ele publicou a primeira obra do romantismo português, que foi Camões, em 1825. Então, quais são as principais características ali do romantismo, né? Então, primeiro a gente tem aqui subjetividade. Que seria isso? Seria aquela nova concepção do eu, onde o homem ele tá pensando mais em si mesmo, ele é individualista, é o cara que pensa no próprio umbigo, tá bom? Ele vai procurar a verdade dentro de si, só que ele nunca acha essa verdade, então acaba gerando ansiedade e angústia para ele. Em busca também do absoluto, que para ele é sempre algo inatingível. É o famoso eterno insatisfeito, né? Como a gente fala, o romântico, ele não é só amorzinho, né? Ele é um cara muito complexo. O homem é em parte divino, tem algumas partes que ele cultua também, por exemplo, o titanismo, que é o semideus, não é nem Deus e nem homem, é o semideus, tá? E lá na apostila eles deram o exemplo de Prometeu. A questão da rebeldia entre Caim e Satanás, né? E também culto ao Cristo, devido ao sacrifício que Jesus Cristo fez pela humanidade. Mais características, gente, ele tem várias, tá? Originalidade, toda coisa que ele tinha lá no clássico, né? De ter aquelas normas, né? Que a gente aprendeu tudo nas escolas anteriores. Aqui ele quer sair de tudo isso, fugir de tudo isso e ser original, fazer algo diferente. Ele também ele tem
aquela questão do triunfo da morte. O que seria para ele? Para ele, a felicidade é no momento que ele vai morrer, é o grande finale para ele. Tanto que isso foi chamado até de mal do século, tá? Que muitas vezes ele é tão, esse poeta, ele é tão tedioso, tão triste, que ele ele chega a ponto de desejar a morte. Tanto que a gente tem até na história muitos poetas que morreram até cedo. O homem aqui, como eu tinha comentado, ele é complexo, ele é muito sentimental, assim, tudo para ele é exagerado, ele é muito intenso. Ironia e fuga do que é contraditório e a realidade. Então, ou seja, esse é um cara que ele gosta de viajar nos sonhos, nos pensamentos dele. É o cara que viaja na maionese. Evasão temporal, descontente com o presente e saudade do passado. Então aqui ele vai falar muito, ele não tá feliz com o presente ou pensa no futuro, ele sente muita saudade do passado. A gente vai ver muito texto falando, que saudade da minha infância, quando eu era assim. Tanto que uma das saudades dele era da época da Idade Medieval, daquela época do cavalheiro que tinha, do Renascimento também. Ele vai ter gosto também por terras exóticas, mas ele não deixa de valorizar a sua terra, que tudo que isso eles chamam isso de cor local. Então, para ele, os rios do país dele é o mais lindo, as árvores, a vegetação ali é mais lindo do que os outros, ok? E aqui, como a gente vê a exaltação à natureza, então ele projeta todo o seu estado de espírito, se ele sente felicidade, tristeza, tudo isso em cima da natureza. E para ele a natureza é refletida na pessoa Deus, ok? Na questão política, ele é um liberal, então ele é a favor da diversidade. Ele é crítico com relação à burguesia, mesmo sendo produto dela, mesmo fazendo parte dela. E a gente vê aqui uma ausência de modelo a ser escrito. Então lembra que, por exemplo, no Camões ele não tinha aqueles versos decassílabos, né? O modelo de Camões, que a gente fala do soneto, né? Então aqui ele não vai ter mais uma estrutura a ser seguida, ele vai ter os versos livres e brancos, que a gente chama. Então aqui eu fiz até uma brincadeirinha, depois vocês leem com calma, tá? Porque para identificar justamente o romântico. Romântico, eu até brinquei aqui dizendo que ele é como se fosse um emo, tá? Ai meu Deus, eu vou morrer. Então é tudo exagerado. As temáticas que a gente tinha lá no romantismo, nos textos, tá? Reação contra os clássicos, lembra que a gente comentou da originalidade? Então ele vai ser contra os clássicos, ele quer fazer uma coisa nova. Defesa na impureza dos gêneros literários, ou seja, para ele não precisa ter aquele gênero certo, por exemplo, só ser drama, só ser comédia, só ser o épico, então ele faz uma mistura, por exemplo, tragicomédia. Predomínio da aventura em lugar da estabilidade da ordem clássica. Elevação do eu, então tudo é o cara egocêntrico que pensa em si mesmo, então o texto tudo é referente ao sentimento dele. E oposição à razão e ao racionalismo, né, aos clássicos. Então ele vai completamente contra a razão. Aqui as temáticas dele vai ser mais a emoção, o destaque vai ser a emoção, porque aqui é um cara emocional. Bom, no romantismo a gente sabe que nós vamos ter 3 gerações, tá? A primeira geração, a característica dela é uma neoclássica, nacionalismo, historicismo e medialismo. Lembra que eu falei que aqui em Portugal eles vão dar bastante destaque àquela questão do saudosismo, da época medieval, dos cavaleiros. Então, esse aqui é o pessoal da primeira geração do romantismo. E o nome de destaque, o Homem da Carré. Na segunda geração, a gente tem o ultrarromantismo, que é o cara que ele é exagerado, ele é muito emocional, tá? Então é aquela questão do mal do século, que ele dá o triunfo para ele é a morte. E já na terceira geração, a gente já vai começar a se aproximar ao realismo. Aqui já é um romântico mais light, vamos dizer assim. E o nome da segunda geração, esqueci de comentar, né? Soares Passos.
e da terceira geração, João de Deus. Agora vamos lá ver o realismo. O realismo ele nasceu na França, tá? A primeira literatura foi a Madame Bovary, de 1957. O realismo ele vai ser refletido em várias áreas, tá? Tanto na arte, na ciência, na tecnologia, tá? Com a perspectiva materialista e mecanicista. Então aqui já chega uma segunda onda da Revolução Industrial. O realismo ele vai se contrapor ao romantismo, tá? Se a gente for reparar, cada escola literária que vai entrando, uma vai se contrapor contra a anterior, como se fosse uma gangorra. Então é uma contra a outra. Então aqui a gente vai ter objetividade, coisa que no romantismo, lembra? A gente é mais emocional, não é razão. Aqui a gente vai ter mais a questão da razão novamente. Verdades universais e impessoais. Aqui não é mais aquele cara egocêntrico que a gente tem no romantismo. Aqui ele é impessoal, ele pensa mais na sociedade. Aí na apostila a gente fala muito sobre a questão, eu não sei se o correto é Coimbra ou se é Coimbra, tá? O que foi isso? Seria os romantistas contra os realistas. Aí a gente tem dois nomes que a gente pode se destacar. No romantismo, o Antônio Feliciano de Castilho e no realismo, o Antero de Quintal, tá? O que ocorreu? O Feliciano de Castilho, ele acabou fazendo um pós-fácil, né, do livro de Pinheiro Chagas, onde ele falava coisas contra o realismo. Então, Antero de Quintal não gostou muito dessa ideia e começou a escrever um folhetim chamado Bom Senso e Bom Gosto, onde ele rebatia todas essas ideias que o Feliciano escreveu. Então, nessa briga, acabou chegando a vias de fato, né? Através do duelo entre o Antero de Quintal, né? Representando o realismo, e o Ramalho Ortigão, que estava representando ali o Antônio Feliciano do lado do romantismo, tá? Bom, se vocês querem saber quem se deu melhor aqui nessa história foi o Antero de Quintal, tá? E outro marco importante que a gente tem na época do realismo é a Conferência Democrática do Cassino, que foi em 1871, onde acabou gerando a famosa geração 70, que eram jovens escritores intelectuais que defendiam ali os seus ideais, o novo movimento pensando sobre a sociedade, né, uma coisa mais realista, pé no chão. Aí, quais são as principais características, tá? Nós temos aqui o racionalismo, então volta aquela questão do homem ser mais racional, não é mais tão sentimental como é no romantismo. Objetividade e cientificismo, então é um cara mais objetivo, que acredita ali na ciência, nas experiências da ciência. Materialismo e negação do sentimento. Então lembra que no romantismo a gente tem muito sentimentalismo exagerado. Aqui já não, ele vai negar os sentimentos dele, ele vai pensar com a cabeça, vai usar a razão. Reação à monarquia e ao clero, então ele vai se contrapor contra o clero, contra a igreja. E crítica social, então aqui ele vai ter uma preocupação maior com a sociedade daquele período. Tanto que em um dos poemas, o autor ele chama todos os poetas a realmente pegarem suas canetas, né, suas penas e fazerem textos, né, a favor da sociedade, né, para fazer com que a sociedade acordasse ali da época. Bom, os principais autores do realismo, a gente tem então aqui o Antero de Quintal, o Cesário Verde e Eça de Queiroz, ok? Bom, finalizamos por aqui, então, romantismo e realismo. Espero que ajude nos estudos e até a próxima, pessoal!